Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na aula de matemática nós vamos estar falando sobre comparação e ordenação de frações. Vamos lá? Quando nós falamos sobre comparação e ordenação de frações, nós temos que lembrar o que são frações, certo? As frações fazem parte do conjunto dos números racionais. E aí você lembra lá do conjunto dos números naturais, os inteiros e depois vem os racionais. Então, as frações, ela na verdade é um número sobre o outro, que é uma divisão. E aí o número que fica em cima é o numerador e o que está embaixo é o denominador. E aí, gente, como que nós podemos fazer essa comparação e essa ordenação de frações? As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando as representações numéricas através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Por exemplo, olha na imagem aí acima, nós temos duas pizzas, certo? E aí nós percebemos que uma das pizzas representa 1/2 e a outra representa o 3/6. Mas percebam que são exatamente iguais as imagens, só estão cortadas de maneira diferente. Então, nós fizemos o quê? Nós acabamos de comparar essas duas frações e observamos e entendemos que elas são exatamente iguais, pois significam a mesma quantidade. E é isso que nós vamos aprender hoje, a comparar e verificar se elas são iguais, se são diferentes, se uma é maior ou menor que a outra. Primeira situação. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Vamos observar esse exemplo aí. 2/5 e 4/5, olha só. Note que os denominadores são iguais. Observamos isso agora. Dessa forma, nós vamos comparar apenas os numeradores. 4 é maior ou menor que 2? 4 é maior que 2. Então, entendemos que a fração 4/5 ou 4/5 é maior que 2/5. Veja outra comparação envolvendo frações. 7/12 e 15/12. Quem será o maior, quem será o menor, ou será que eles são iguais? Os denominadores são iguais, já observamos isso agora. Então, o que nós precisamos fazer? Observar os numeradores e verificar quem é maior, quem é menor. Entendemos ali, percebemos, que o 15 ele é maior que 7. Então, já que o 15 é maior que 7, a fração 15/12 é maior que a fração 7/12. Já na outra situação, nós já percebemos que os denominadores são diferentes. Como que nós podemos comparar essas frações? Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos a definição da primeira situação, que era a observação dos numeradores. Lembra disso? O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Vamos observar isso na prática. 5/6 e 8/3. Vamos verificar quem é o maior, quem é o menor. Mas eles não possuem denominadores iguais. O que podemos fazer para comparar essas duas frações e verificar quem é o maior, quem é o menor? Primeira coisa que foi indicado, vamos tornar esses denominadores exatamente iguais. Como? Você verifica se precisa multiplicar ou dividir. Nesse caso, nós vamos multiplicar. Para que esses denominadores se tornem iguais, eu preciso multiplicar a primeira fração, 5/6, multiplico por 3, e a segunda fração, multiplico por 6, porque assim eu consigo achar uma nova fração com os denominadores iguais. Quando eu multiplico 5/6 por 3, eu obtenho a fração 15/18. Quando eu multiplico a fração 8/3 por 6,
eu tenho a nova fração 48 sobre 18. E aí nós entramos nas frações com denominadores iguais. E se eles possuem denominadores iguais, é mais fácil, né? Porque basta eu observar os numeradores, 48 e 15, que são os numeradores das novas frações, que nós obtivemos ela através dessa multiplicação, ok? Então, 48 é maior ou menor que 15? Claro que é maior, né, gente? Então, nós verificamos ali que 48 sobre 18 é maior que 15 sobre 18, ok? Portanto, concluímos que, sabe as frações iniciais? 8 sobre 3 e 5 sobre 6? Então, 8 sobre 3 é igual a 48 sobre 18, depois que nós fizemos aquela multiplicação. Consequentemente, 8 sobre 3 vai ser maior que 5 sobre 6. Gente, vocês também podem comparar fazendo a divisão, tá? Vocês podem dividir 8 sobre 3, o resultado vai dar um decimal, e aí o 5 sobre 6 vai dar outro decimal e vocês verificam qual é o maior, qual é o menor. Também para quem se sentir mais à vontade de dominar a divisão. Então, gente, olha aqui. Outro caso, né? Vamos ver mais um exemplo. 4 sobre 5 e 3 sobre 7. Percebemos que ambos não possuem denominadores iguais, ok? Então, nós já sabemos que temos que transformá-los em frações com denominadores iguais. Mas como? O que devemos fazer? Sabemos que se multiplicarmos 5 vezes 7, nós teremos o denominador 35, e se multiplicarmos 7 vezes 5, também teremos o denominador 35. Então, ficou fácil essa aqui, né? Vamos fazer a multiplicação e aí logo vamos obter as novas frações, que serão 28 sobre 35 e 15 sobre 35. Lembrando que quando você faz a multiplicação por fração, você multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, ok? Quando você está usando essa técnica aqui. E aí nós temos a nova fração, 28 sobre 35 e 15 sobre 35. Denominadores iguais, observo os numeradores. Quem é maior, quem é menor? 28 é maior que 15. Portanto, a fração 28 sobre 35 é maior que 15 sobre 35. Consequentemente, as frações iniciais, 4 quintos e 3 sétimos, a 4 quintos vai ser muito maior, né? E aí já colocamos o símbolo de maior do que 3 sétimos. Ok, gente? Então, na questão 1, gente, Zito e Beta estão lendo o mesmo livro. Zito já leu 7 décimos do livro, Beta já leu 5 décimos do livro. Nessas condições, responda, quem leu mais desse livro? E aí, será que foi o Zito ou será que foi a Beta? Nós podemos identificar essa resposta, encontrar essa resposta fazendo a comparação de frações. Por quê? Porque cada uma fração nós podemos comparar com a outra, lembra? Pelo símbolo do maior ou menor. Percebam que ambos têm o mesmo denominador, como eu acabei de indicar para vocês. Então, se ambos têm o mesmo denominador, nós olhamos para o numerador, ok? O numerador 7 e o 5. 7 é maior ou menor que 5? 7 é maior que 5. Consequentemente, 7 sobre 10, ou 7 décimos, é maior que 5 sobre 10, ou 5 décimos. E aí, entendemos que quem leu mais folhas desse livro foi o Zito, né? Que leu 7 décimos desse livro. Simples, né, gente? Muito tranquilo, comparação de fração. Segunda questão. Cleiton correu 6 sétimos de uma pista. Joyce correu 4 sétimos da mesma pista. Quem será que correu mais? Foi Cleiton ou foi Joyce? Fazemos a comparação novamente dessas frações. Percebemos que ambos têm o mesmo denominador, então se torna mais tranquilo, né, de resolver. Então, quem é o maior? Olhamos para o numerador. 6 é maior que 4, consequentemente, 6 sobre 7 vai ser maior que 4 sobre 7. E aí quem correu mais foi o Cleiton. Terceira questão. Nath e Rico andam sempre de bicicleta. Hoje eles fizeram uma trilha. Nath percorreu 9 sobre 12 da trilha. Rico percorreu
11 sobre 12 dessa mesma trilha. Qual deles mais percorreu essa trilha, ou percorreu o caminho maior dessa trilha, né? Vamos verificar aqui. Aqui também podemos achar a resposta, encontrar a resposta, né? Pela comparação de frações. Vemos aí que eles têm o mesmo denominador nessas frações. 9 sobre 12 e 11 sobre 12. Então, vamos comparar os numeradores. O 9 é menor que o 11. Portanto, 9 sobre 12 também vai ser menor que 11 sobre 12. E aí, quem percorreu a maior parte da trilha foi o rico. Próxima questão. Cláudia, Silvia e Marta foram ao açougue comprar carne. Cláudia comprou 1/4 de 1 quilo de carne e Silvia comprou 3/4 de 1 quilo de carne, certo? Já a Marta comprou 1 sobre 2. Para quem não sabe, 1 sobre 2 é meio, né? Então, ela comprou meio quilo de carne. Quem comprou a maior quantidade e a menor quantidade de carne? Vamos comparar as frações, gente. Olha só, Cláudia foi 1/4, Silvia foi 3/4, Marta foi 1 sobre 2. Olhem o que eu fiz aí. Lembra que eu indiquei para vocês que vocês poderiam fazer a resolução dessa fração e indicar como decimais? Pois é, foi o que eu fiz aí. 1/4, na verdade, é 0,25, se você fizer a divisão de 1 por 4. Silvia foi 3/4, então eu fiz a divisão de 3 dividido para 4, deu 0,75. E Marta foi 1 sobre 2, ou seja, 0,5. E aí eu comparo esses decimais e vejo que o 0,75 é maior que o 0,5, que também é maior que o 0,25. Portanto, eu organizei minhas frações e indiquei que a Cláudia, 1/4, comprou menos que Silvia, que Marta, aliás, que comprou 1 sobre 2, e a Marta comprou menos que a Silvia, que comprou 3/4 desse quilo de carne. Então, achamos a resposta da nossa pergunta. Quem comprou a maior quantidade de carne? Foi Silvia, né? E quem comprou a menor quantidade de carne? Foi a Cláudia. Isso mesmo. E aí, gente? Gostaram da aula de hoje? Muito tranquilo, né? Comparação de frações. Para você que gostou da nossa aula, continue sempre acompanhando pela plataforma Eduque nossos vídeos, nossos conteúdos que estão sempre sendo postados lá, ok? E nos vemos na próxima aula. Até lá!